Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de falar que é uma honra estar aqui hoje apresentando essa aula com a Shine 3D, contar um pouquinho da história de como que foi, como que a gente começou essa parceria. Eu conheci a Shine no CIOSP, quando eu estava procurando pelos scanners, estava fazendo o teste e me surpreendi muito com o scanner que eu utilizo hoje em dia, que é o Aural Scan 3, pela qualidade, pelo custo-benefício do scanner. E desde lá a gente teve uma parceria em março. Eu também tive presente dos novos equipamentos na Alemanha. Junho a gente teve um encontro no Rio também. E hoje estou tendo essa oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho, falar um pouco sobre os laminados cerâmicos no fluxo digital. E queria agradecer a todo mundo que está presente aí. E vamos lá. Então, pessoal, me apresentando, eu sou o Lucas Castro, sou cirurgião dentista, sou especialista em prótese, pós-graduado em dentística, pós-graduado em odontologia digital e fundador da The White Clinic, que é a minha clínica aqui em Belo Horizonte. Tenho experiência com o digital desde 2018, sempre trabalhei em clínicas com fluxo totalmente digital, desde quando eu estava na faculdade, então ao longo desses 8 anos aí, fui tendo bastante experiência nessa área. E falando um pouquinho sobre o meu scanner, que é o Aural Scan 3, ele é um scanner assim, que ele tem muitas vantagens, como o escaneamento com inteligência artificial, que deixa um escaneamento muito mais ágil, porque ele vai focar mesmo na área que eu quero escanear. Então, assim, ele não vai ficar escaneando bochecha, luva, língua. Então, assim, isso deixa um escaneamento bem eficiente. Ele é um scanner muito leve, então, comparado aos concorrentes, ele tem 240 gramas, então facilita muito para a gente faz um escaneamento muito mais confortável, não fica pesando na mão. Ele também vem integrado com 2 aplicativos muito legais, que é o Consul OS e o Consul Report, que é o Consul OS, ele faz uma simulação ortodôntica, então para pacientes de alinhador, pacientes de orto, é muito bacana porque a gente já escaneia o paciente e o paciente já vê ali na hora mesmo a simulação de como que vai ficar o sorriso, então é uma ferramenta bem interessante. E o Consul Report, ele faz um relatório da saúde bucal. Então, com o próprio escaneamento, ele vai ver ali tudo que tem, com todas as alterações, se tem tártaro, se tem lesão cariosa, se tem alguma trinca, tudo ali ele já faz com a IA. Então, é muito bom porque depois ele já gera um PDF, eu posso mandar esse PDF para o próprio paciente. A plataforma em nuvem, que facilita muito a comunicação com o laboratório, agiliza bastante, e também o software da Shine, que essa plataforma deles que funciona como um laboratório próprio mesmo. A gente manda, eu quero fazer uma coroa, quero fazer uma placa, a gente manda para eles, eles retornam com o projeto e do projeto a gente pode seguir para ou fresar ou imprimir, a gente decide. Ele é muito rápido, tem possibilidade da gente escanear um arcado em 25 segundos, então isso ele é muito eficiente mesmo, e a arcada dupla em 1 minuto. Outra ferramenta também que ele é bem interessante, outra vantagem dele, é que a profundidade de escaneamento. Ele escaneia até 22 milímetros de profundidade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de como que funciona o fluxo digital assim nessa parte de laminados cerâmicos. Então, na primeira consulta, o que a gente faz? A gente vai fazer a avaliação completa ali do paciente, anamnese, exame clínico, radiografias, fotografias, escaneamento inicial e vamos juntar todos esses dados para fazer o envio para o laboratório, para a gente pedir o planejamento, para pedir um enceramento digital. Na segunda consulta, vai ser a consulta de adequação. A gente vai fazer a profilaxia do paciente, se tiver alguma restauração para substituir, a gente vai substituir. A gente faz a prova do planejamento, porque como a gente já vai ter esse projeto do sorriso, a gente faz esse test drive com o paciente para ver se ele vai aprovar, se ele vai gostar da estética, se ele vai gostar de tamanho, se a fonética do paciente tá legal. O paciente aprovando, a gente já faz as fotografias, de qualquer forma a gente faz as fotografias mesmo para se tiver alguma alteração e envia para o laboratório de novo. Terceira consulta, a gente segue para os preparos, faz o afastamento gengival, faz a seleção de cor, fotografias dos substratos, escaneamento dos preparos e a gente vai e usa de novo esse mockup como provisório. Na quarta consulta a gente faz a remoção
desse mocap, faz toda a limpeza ali do substrato, faz o tratamento das peças, faz o isolamento, a cimentação, o ajuste oclusal, fotografias finais e a gente faz o escaneamento para a placa oclusal. Então aqui a gente vai falar um pouquinho das técnicas de escaneamento intraoral. Uma técnica bem interessante, que é a primeira mais básica, é a gente ter sempre um posicionamento inicial. Começar sempre na oclusal dos molares. Então, como está falando aqui, a gente começar sempre por uma referência estável, normalmente a face oclusal de dentes posteriores ou uma região plana, no caso de edêntulos. Isso vai dar ao software um ponto fixo para montar as imagens sem perder o alinhamento. Ou se perder, a gente volta lá na oclusal que ele reconhece onde que ele está. A sequência de varredura. Então, como está aí na imagem, é sempre bom a gente começa pela oclusal, a gente desce ali pela lingual, pega toda a oclusal ali de novo, depois a gente vai para vestibular, até ali, e depois completa vestibular, como está ali no número 4. Quando a gente tem implantes, os escambores, é bom a gente escanear primeiro as estruturas de suporte ali, dos dentes vizinhos, a gengiva, e depois a gente escanear o escambore em 360, que aí a gente vai manter o scanner bem próximo ali, em ângulo reto, para a gente não ter sombras. Movimentos do scanner. Sempre a gente manter movimentos contínuos, lentos, fluidos, e evitar paradas bruscas. A distância ideal, eu falo assim que 1 centímetro do dente é o ideal. Então ali de 5 a 15 milímetros da superfície, manter o scanner sempre perpendicular à superfície para reduzir reflexos. Então sempre 1 centímetro ali, nem muito longe, nem muito perto, para a gente ter um escaneamento bem eficiente. E estratégias específicas, em caso unitário, a gente focar na área do preparo, nos dentes vizinhos e na oclusão. Arcadas edêntulas, usar marcadores anatômicos como palato, rugas palatinas, rebordo, para ajudar no alinhamento. E sempre ter cuidado ali nas interproximais dos preparos, nos dentes adjacentes. Porque isso, se a gente não escaneia bem as proximais, sua peça pode vir ou com ponto de contato, com muito ponto de contato ou sem. Então, para ter um ponto de contato ideal, escanear bem ali os dentes vizinhos, as partes interproximais. Porque senão pode, se a gente não escanear direito, ficar algum buraco, o software fecha esse buraco e ele não vai fechar esse buraco como seria na anatomia do dente. Então ele vai supor, ele vai fechar em linha reta o buraco e isso pode comprometer o ponto de contato dos dentes. E os erros mais comuns hoje são as margens mal definidas ou muito subgengivais, a falta de afastamento gengival adequado, a presença de saliva ou sangue, então sempre secar bem ali, não ter muito fluido, a trajetória incorreta do escaneamento, que pode fazer o escaneamento se perder ali, ter um escaneamento bem pesado, isso não é legal, depois para fazer o pós-processamento das imagens. Iluminação excessiva, então muito importante sempre tirar o refletor, não deixar nenhuma luz brigando ali com a luz do scanner. A distância incorreta do scanner, deixar o scanner muito longe ou o scanner muito perto, isso pode atrapalhar. No caso de implantes, o escambore incorreto ou mal posicionado, que isso pode vir, sua coroa sobre implante, ela pode vir girada, então se atentar bem ali quando fizer a instalação, para não ficar girado. E falha na verificação final do modelo. O que é isso? Às vezes a gente vai escanear a oclusão e o paciente não morde do jeito que ele morde normal. Então aí a gente pode chegar lá no final do modelo, o modelo está com a oclusão e quando a gente vê em boca, confere em boca, está completamente diferente. Então sempre olhar no modelo final se tem algum buraco, se a oclusão está certa. Então sempre atentar a esses pontos. Então esse é o caso que eu vou mostrar um pouco para vocês hoje. É um caso que o paciente veio para olhar somente a parte anterior, não sabia o que estava acontecendo na parte posterior. E com esse escaneamento inicial, eu fiz o escaneamento e abri para ele na TV, para ele ver o que estava acontecendo. Ali que ele tinha muito desgaste de erosão. Vou passar aqui um videozinho do escaneamento. Aí a gente pode ver a qualidade do escaneamento. Muito desgaste mesmo. .
Então, o que era um caso estético virou uma reabilitação. Nas palatinas também. E é interessante os detalhes, olha, o palato. Hoje eu nem faço mais foto-oclusal. Minhas fotos oclusais são os escaneamentos e eu dou o print e documento junto. Porque a gente consegue ver bastante detalhe nas oclusais ali, em toda a anatomia do dente. A gente faz as fotografias. E depois desse processo, a gente vai unir tudo. A gente vai fazer uma pasta com essas fotografias, com a requisição para o laboratório e os dois arquivos do escaneamento, em STL, que é o escaneamento sem cor, e o PLY, que é o escaneamento colorido. A gente manda tudo, zipa a pasta e envia para o laboratório. Enviando isso para o laboratório, ele vai me devolver um enceramento digital, que ele vai pegar o meu escaneamento, todas as informações que eu mandei para ele, a minha requisição, as fotos, o escaneamento, vai jogar tudo no programa e vai fazer o enceramento para mim. Ele vai me mandar um arquivo para eu aprovar, que eu posso abrir no próprio telefone, eu aprovar esse enceramento, ele fecha esse modelo e me manda um arquivo STL para fazer a impressão do modelo. Aí a gente tem o arquivo, joga para impressora 3D, essa inclusive é a Acufab F1, a nova da Shine, que foi lançada na Alemanha, que está entre as tops de linha hoje das impressoras 3D. E a gente joga e vai ter o modelo impresso. Por que a gente precisa ter esse modelo impresso? Ele vai ser a base que eu vou usar para provar meu planejamento em boca. Então, com esse modelo impresso, eu vou fazer um molde dele para a gente ter um dispositivo, que é a muralha, para a gente colocar um material e provar em boca. Então aí, ó, na segunda consulta, a gente já vai para essa parte de prova de planejamento. Então eu vou pegar meu modelo, vou fazer um molde com silicone ou de condensação ou de adição, o pesado e o leve para copiar bem a anatomia, e vou usar uma resina bisacrílica. Aqui tem um vídeo de como que a gente vai fazer esse processo. O modelo cinza é o modelo de planejamento, essa é a muralha, e esse mais claro é o modelo como se fosse a boca do paciente. Esse aí já está até com os preparos. A gente prova ali, coloca essa resina na muralha. E a gente vai e leva em boca. O interessante dessa muralha é que eu posso usar ela para a gente provar o escaneamento no início, para o paciente aprovar, e ela também vai ser usada para eu fazer meus provisórios. Então aí, ó, nesse caso, é como se o dente já estivesse preparado e eu colocasse essa muralha para o dente ficar provisório. Aí eu tiro o excesso e espero o material tomar peso, porque ele não é um material fotopolimerizável. Aí a gente tira, meio que copiou certinho. Ele conseguiu transferir o meu planejamento para o definitivo. Beleza. O paciente aprovando essa parte, a gente vai para a parte de preparos dos dentes. Então, eu gosto de iniciar com essa ponta diamantada, 41-42, que é uma ponta ali que ela vai me fazer um suco de orientação. Então ali eu vou controlar o meu desgaste, vou controlar as inclinações. Depois vou para 21-35, que eu vou fazendo minhas canaletas, vou fazendo o término cervical e vou também fazendo a união dos sulcos. Aí a 21-35 eu uso as outras granulações também para a gente fazer um preparo mais liso, mais polido.
E depois para incisar eu gosto de usar essa em forma de roda. Então aí eu uso ela e o disco Sofilex para também deixar bem certinho. Os preparos feitos a gente segue para a parte de afastamento gengival. Então eu utilizo muito esses fios Pascal, que aí eu insiro o 00 e depois insiro o 0. Então aí o 0 eu deixo ele espero uns 5 minutos para afastar bem a gengiva, depois removo ele e escaneio só com o 00 em boca. E eu utilizo para inserir essa espátula da LM, o nome dela é Modela. A ponta dela é bem fininha, ela é muito boa para fazer essa inserção de fio. Depois a gente faz o escaneamento dos preparos e a gente exporta esses arquivos. Então ali eu aperto em PLY e STL, coloco o nome e vou escolher a minha pasta. Então a gente já conseguiu exportar esses arquivos para unir com as fotografias e com a requisição. Então eu vou exportar do mesmo jeito em STL, PLY, junto com minhas fotografias e faço uma requisição bem completa, com o nome do dentista, o nome do paciente, nome da clínica, o tipo de material que eu vou usar, se vai ser um silicato de lítio, se vai ser uma felspática, vai ser zircônia, resina, o tipo de peça, se vai ser uma faceta, se vai ser uma coroa, uma inlay, onlay, o número dos elementos que a gente vai tratar, a cor da restauração, a cor do substrato e as observações. Depois disso, o laboratório já me manda os laminados prontos. Então aqui a gente fez um silicato de lítio estratificado para a gente ter o máximo de estética e resistência. Depois dessa etapa, a gente vai para o tratamento das cerâmicas. Então, por ser um silicato de lítio, a gente vai fazer o condicionamento com ácido fluorídrico. Depois o ácido fosfórico para terminar de limpar e o silano. Nos dentes, a gente faz o condicionamento com ácido fosfórico e depois vem com adesivo. Eu gosto de polimerizar, a gente evapora bem o solvente e eu gosto de cimentar tudo junto. Então eu vou passar o adesivo no dente, evaporo, passo o adesivo no laminado, evaporo, coloco o cimento no laminado, polimerizo tudo junto, tiro o excesso, para não ter problema ali, às vezes ficar algum excesso de adesivo polimerizado e atrapalhar no assentamento do meu laminado. Esse aí é o pós-imediato, a gente acabou de cimentar, então aí a gente vê a adaptação perfeita dos laminados. Esse caso a gente fez porque o paciente ia viajar, a gente começou pela parte anterior já para entregar. No caso que está em andamento ainda, já estou na parte posterior dele. Aqui o antes e depois, a gente vê o tanto que melhorou. A oclusão a gente vai aumentar a DVO, então vai subir mais ainda. Essa sobremordida. E para proteção do trabalho, agora a gente vai para a placa oclusal. Então eu uso um dispositivo que chama ProBite, que são algumas aletas que em cada ponta dela ela tem uma espessura. Então ela tem 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Cada ponta é uma espessura. Então aí eu coloco a 1,5, que é o tamanho, a espessura da placa que eu quero. Coloco 1,5 para o paciente ocluir posterior e coloco essa partezinha, que é como se fosse uma escada para travar na frente. Então assim que ele trava na frente, na parte anterior, eu tiro esse posterior e escaneio a oclusão com essa mordida aberta, que é o espaço que eu vou ter da placa. Então, é uma placa que o laboratório não precisa aumentar a sua oclusão no articulador, então ela já vai com a oclusão mais programada, certinha, e assim é uma placa que vem com mínimo de ajuste, às vezes não dá ajuste nenhum. A gente escaneia normalmente parte superior, parte inferior, e depois a gente escaneia a oclusão com esse ProBite em posição. Eu vou mostrar para vocês como que fica o escaneamento com essa mordida aberta.
gente já tem o espaço certinho, o e-mail da placa. Pessoal, então é isso. Queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui pela atenção. Estão meus contatos aí, esse QR Code é do meu WhatsApp, tá o meu Instagram. Se vocês tiverem ficado com dúvida em alguma etapa, eu sei que o tempo foi um pouco mais curto, dá pra gente falar bem sobre cada etapa. Então, se tiver qualquer dúvida, pode me chamar, que eu vou ajudar, a gente consegue conversar na hora. E é isso aí, muito obrigado. Então, como tá aí na frase, dominar o digital é dominar o caminho para a odontologia do amanhã. Então é isso aí, muito obrigado. Agradecer novamente a Shine 3D pela oportunidade, pela parceria. E é isso aí. Até mais, pessoal.